Boa noite a todos. A honra é minha, o prazer é meu, Leandro. Desde que eu soube que você chegou na Unesp, eu estava mesmo morrendo de vontade de dar um pitaco aí nas suas aulas, nas suas disciplinas. Curso de extensão é uma coisa que eu tenho uma relação bastante afetiva com o curso de extensão. Eu sou entusiasta de curso de extensão. O projeto que a gente trabalhou, né, juntos em outra universidade, Leandro, era um projeto de extensão. Né? E eu venho também de um em que eu trabalhei com estudantes, com 2.500 estudantes universitários pelo Brasil, e boa parte das ações que eram realizadas em seus territórios periféricos eram de arte e cultura, mas destaco logo que eu não sou da área da arte, da cultura, embora todos nós, né, sejamos pessoas seres culturais e seres que respiram, que vivem a arte, vivem a cultura todos os dias, né, para o nosso bem, infelizmente. E digo mais que é uma responsabilidade muito grande estar aqui, ainda mais depois que você falou que tem gente que está chegando no curso hoje, Leandro. Então, imagina, né, se ficarem com uma má impressão do curso, como que eu vou te atrapalhar com isso? A responsabilidade aumentou. E estou aí à disposição, vamos lá, se vocês eu quero que seja um papo, eu gostaria muito de estar numa sala presencial, porque eu não sou um palestrante, não sou. Até sou um professor, eu já não estou mais em sala de aula, né? Trabalho em outros projetos educacionais, mas fora da sala de aula, mas tenho uma vivência de 13 anos em sala de aula. E estou sempre assim, trabalhando com formações, com treinamentos. Então, eu gosto de uma sala de aula, mas não gosto muito desse formato em que eu fico falando, até porque eu sou compulsivo para falar, e aí fica esse monólogo. Eu prefiro que seja um bate-papo, e que todos interrompam, todos intervenham, que seja assim. Como é que a gente vai fazer? Assim, uma rodada, perguntas, apontamentos? Como é que eu faço? O que eu começo mostrando? Acho que a gente pode começar com você, e aí, à medida que as perguntas, dúvidas, curiosidades forem surgindo, eu sugiro que as pessoas abram os seus microfones, ou quem está em trânsito insira ali no bate-papo, ali no chat, e a gente vai construindo essa roda de conversa. Pode ser? Então, por favor, falem. Leandro já falou um pouco da geografia, né? Eu realmente venho da geografia, na graduação, e aí fui professor há algum tempo, mas eu soube, pelo Leandro, que vocês estão querendo, num determinado território, no entorno das escolas, fazer um mapeamento censitário, né? Que é aquele que vocês não vão fazer uma amostra, vocês não vão buscar alguns agentes, né, ou atores de interesse nesse lugar, mas vocês querem mapear mesmo todo o universo de uma determinada região. A isso a gente pode chamar de censo. E censo é minha vida há uns 15 anos, eu acho. É a minha vida. E assim, na verdade, há muito mais tempo marcou a minha vida, porque eu estava começando a minha graduação e eu fui agente de coleta supervisor no Censo Demográfico do IBGE de 1991. Aí, aquela experiência ali, ela direcionou toda a formação que eu quis ter, tudo aquilo que eu fui buscar aprender e a trabalhar dentro da geografia. Hoje, também para me apresentar um pouco a vocês,
Há alguns anos eu sou integrante da organização social Rede da Maré, no Rio de Janeiro. Eu também faço parte, né, como um colaborador da Uniperiferias, também no Rio de Janeiro, cuja sede também é na Maré. Sou também um integrante da equipe de uma organização de São Paulo chamada Cidade Escola Aprendiz. A gente trabalha em vários projetos aí. E estive um bom tempo, né, atuando, fui até diretor por alguns anos do Observatório de Favelas, também do Rio de Janeiro. Minha atuação sempre foi, quer dizer, desde que eu comecei a trabalhar com essa coisa de censo e projetos afins, desdobramentos, porque o censo ele não é um projeto finalístico, ele é um meio para uma série de outras ações, desdobramentos, estratégias e de pensamentos, de conhecimentos que se adquirem e de relacionamentos que se estabelecem. No trabalho que a gente fez em São Paulo, eu e o Leandro, a gente estava junto, foi um censo, e a gente viu, por exemplo, essa semana, um bolsista, que era de graduação na época, né, que se formou na FAO, né, Fernando? Né, Leandro? Desculpa, FAO, né? Na FAO, Leandro. E o projeto dele, né, o TCC dele, foi um projeto urbanístico para a favela em que ele atuou nesse projeto do censo, a partir das interações e das experiências que ele teve com aquela comunidade e as vivências naquele território. Então, no curso dele lá de arquitetura e urbanismo, ele construiu essa ponte de expectativas, demandas, desejos, sobretudo, dos moradores da São Remo, que foi a favela na qual ele trabalhou, e acabou elaborando, né, como TCC, um projeto urbanístico. E espero tenho fé que em breve ele, como um profissional do urbanismo, vai estar propondo a realização, o acontecimento desse projeto ali ou adaptado para outras periferias. E essa foi uma experiência que ele construiu ali, trabalhando no nosso censo, porque o censo ele entra de porta em porta, ele conversa com as pessoas, ele escuta, né? O censo é mais do que uma tarefa de pergunta, é uma tarefa de escuta. E as pessoas querem encontrar quem dê atenção com algum propósito, de fato. Todos nós queremos. Olha eu aqui, ó. Estou adorando ter a atenção de vocês. Aí começa a falar. E é assim. As pessoas são assim. Então, se a gente para escutar, a gente ouve, né? A gente desperta, né, empatia, e a gente desperta também desejos das pessoas. E esses desejos a gente pode transformar. Então, por isso que eu digo, o censo é um meio, é um processo, é uma ponte para a gente desdobrar várias outras atividades, ações e conhecimentos. Vamos, tem alguma questão, alguma pergunta? No chat ainda não. Alguém tem alguma pergunta, gente? Alguma curiosidade até aqui? Eu tenho uns mapinhas aqui para mostrar para vocês, dessa área que vocês querem estudar, para começar a falar um pouco de como chegar lá, mas eu preciso conhecer também de vocês interesse, propósito, o alcance, assim, o objetivo, o propósito, o Leandro já me situou bastante. O alcance, né, a capilaridade que vocês querem no território é que talvez eu ainda tenha um pouco de dúvida, mas aí eu mostraria algumas coisas assim
Aí, técnica, né? Porque também não saberia fazer muito diferente. A minha praia é essa. Eu acho que você mostrando vão surgir mais questões para a gente poder conversar. Tá ótimo, Paloma. Obrigado. Vamos lá, me interrompam, tá? Por favor. Inclusive, agora eu acho que eu vou ficar sem ver vocês, né? Olhando aqui só a tela. Até se, Leandro, ou qualquer pessoa, se aparecer alguma pergunta no chat, leia para mim, por favor. Leio sim. Ou também pode, como a Paloma fez agora, abrir o microfone e fazer a pergunta direto para a gente ir deixando a roda mais quentinha nesse frio aqui em São Paulo. Não sei como está aí no Rio, mas aqui hoje em São Paulo também frio. Então, para o carioca isso aqui é frio. Mas não é. Não é mesmo. Carioca é o dia que pode usar um cachecol, uma bota, né? É o dia que aproveita para isso. Essa é uma questão, inclusive, que a gente, que Shiva e eu conversamos antes da gente começar, da gente, inclusive, adiar mais um tempo esse mapeamento, exatamente por conta da temperatura, né? Por duas questões. Uma, porque as escolas estão em férias, e também por essa temperatura. Então, a gente vai adiar mais 2 semanas de agosto para a realização desse mapeamento, né? Então, a temperatura que a gente está falando já é uma questão. Olha lá, Beatriz já colocou um ufa. A gente começa a conversar hoje, Beatriz, exatamente por essa questão que é a temperatura. Vitória também colocou, ai que tudo. É isso. A gente, nessa conversa com o Dálcio, vai ver também que muitos fatores interferem nessa questão, né, de realizar um censo, de fazer um mapeamento num território. Então, muitos atravessamentos. Então, essa conversa é importante, inclusive, para a gente trazer todas as questões e curiosidades. E esses parecem detalhes, mas que fazem toda a diferença. Por exemplo, mapear num dia de chuva, mapear numa época com frio, tudo isso a gente pode conversar aqui. Não tem nenhuma pergunta que... O horário, porque vão conversar com pessoas, e as rotinas, né, são diversas, né, múltiplas e plurais, de acordo com o horário do dia. Por exemplo, para falar com uma pessoa que está trabalhando no comércio, né, não pode ser, por exemplo, de manhã, no meio da manhã. Tem que ter esse feeling, né? Qual o horário para ir ali. No domicílio é a mesma coisa. Tem muitas manhas em relação a isso. Agora, assim, esse é um trabalho, né, de extensão acadêmico, então ele precisa ter um rigor, né, técnico, científico. Não é simplesmente sair sem uma programação, sem um planejamento. E vocês querem um resultado que ele tenha validade, que ele tenha consistência, que ele seja reconhecido, né, pela qualidade, né, da obtenção, da produção dele. Então, aí a gente está falando de método. E o que diferencia um trabalho científico de um trabalho não científico, o leigo, não é o resultado. Ambos podem chegar a resultados de qualidade ou não. Um trabalho não científico pode até conseguir, muitas vezes consegue, porque nós temos os saberes populares, os saberes ancestrais, os saberes das comunidades, pode conseguir resultados melhores do que um trabalho acadêmico
dependendo das circunstâncias, pode conseguir. Então, não é o resultado que diferencia o que é o científico e o que não é. O que diferencia é o método, é ter método. O método é o requisito para ser um trabalho científico. E daí, se o método for bom, e se seguir à risca o método, se obtém um resultado. Então, para vocês fazerem um censo, que é um trabalho bem específico, tem uma especificidade nele, vocês vão precisar de método. Uma outra coisa, por que o método e qual método? Qual o método para fazer? Às vezes, a gente... Eu, por exemplo, no outro dia estava em São Paulo, estava no entorno ali da República, eu estava num hotel ali, Laveiro, em frente ao Porco, um hotel ali em frente ao Porco. Eu já fui ali, mas já fiquei ali umas 10 vezes. Umas 10 vezes. Mas aí estava de noite, pouco movimentado, estava até chovendo também, uma garoa, então a rua estava vazia. Eu saí para ir na República, na volta, eu me enrolei ali naquelas ruas, eu dei umas 5 voltas para poder encontrar a rua do hotel. Eu estava sem bateria no celular. Tinha acabado a bateria no lugar onde eu jantei. Então, eu tinha que ser por minha conta mesmo. Eu não tinha como botar um Maps para me achar. Eu dei umas 5 voltas, teve rua que eu passei 2 vezes na mesma rua. Falei, cara, já passei aqui e não consigo encontrar o meu hotel. Faltou, na verdade, para mim, método para ir. Porque se eu tivesse tido método para ir, eu conseguiria voltar. Depois que tem um colega nosso, o Everton, né? Trabalhou com o Leandro também, daqui do Rio, e aí, apaixonado por São Paulo, assim como eu também sou. E aí o Everton, depois que trabalhou no censo e pescou, né, o método que a gente tem, quer dizer, que não é meu, não inventei nada, nem reinventei roda, tá? A gente usa métodos consagrados e em especial, inclusive, o método que o IBGE usa. Não tem como discutir, questionar, né, a excelência do IBGE para fazer esse tipo de cobertura de trabalho. Tem um monte de problema, tem um monte de viés, tem um monte de defeito. Tem, mas não tem melhor. Ninguém faz melhor. Né? Tem um monte de problema, tem alguns possíveis de serem corrigidos, tem algum que mais investimento resolveria, mais qualificação resolveria, mas não conheço no Brasil outro órgão, instituto que supere, principalmente na escala em que fazem. Querido, não sei se você está projetando algo, a gente está vendo a sua tela com a gente. Eu ia projetar, mas aí já comecei a falar dessa questão do método. Tá. E no método, então, só para concluir, obrigado. No método, só para concluir, o método que a gente tem que escolher, ele tem que dar conta, basicamente, se é censo, se é universo que vocês querem, é pegar todo mundo, é não deixar nada de fora. O método tem que dar conta, basicamente, de 2 coisas. Não ter duplicidade, porque vocês vão ser 1, 2 ou 3 pessoas que vão a campo. Vão ser várias pessoas em dias diferentes, em horários diferentes. Vão ter pessoas que vão começar e vão parar de ir, porque por alguma razão, por algum compromisso, por alguma agenda, enfim, por por uma mudança na vida, né? Poxa, não vou mais poder ficar nesse projeto porque recebi uma proposta, vou trabalhar em outro lugar, porque começou um curso que eu estava esperando começar, porque eu fui chamada para um trabalho. Vão ter pessoas que vão entrar no decorrer do trabalho, do projeto.
que não vão estar desde o início, mas vão estar no meio. Vão dias, horários diferentes, enfim. Então, a duplicidade é muito comum. E mapear 2 vezes a mesma coisa, né? Fazer isso. Então, tem que se evitar isso, né? E tem que se evitar aquilo que a gente chama de áreas de sombra, que é a não cobertura. Ninguém passou lá, deixa que eu deixo. Deixa que eu deixo, né? Eu penso que alguém, que aquele lugar lá, aquele território, aquela rua, aquela localidade é de alguém, não minha, a outra pessoa pensa a mesma coisa, e no final das contas ninguém passou por lá. Então tem que se evitar a duplicidade e a área de sombra, né? A área de sombra é um termo que vocês veem, por exemplo, que operadora de celular usa, né? A área de sombra é onde o sinal do celular não chega. Não é isso? Não tem a cobertura. O que a gente faz também é uma cobertura de todo o território. Aí vamos lá, vou voltar aqui. Se dessa vez eu mostro. Mas eu quero começar mostrando por aqui. Vocês conhecem essa forma, não conhecem? Estão conseguindo ver, enxergar? Sim. Quem é esse aí? Cidade de São Paulo, né? Grande São Paulo. Isso, é a cidade de São Paulo, é o município de São Paulo. Ele está todo divididozinho. Essas divisões são os chamados setores censitários. Tá? A menor é uma unidade territorial, tá? De coleta das pesquisas do IBGE, e aí em cascata. Todo mundo que quer fazer um trabalho desse tipo, estatístico, ou quase todo mundo, usa essa territorialidade, embora precise de alguns ajustes, porque ela tem imperfeições, mas aí quando você vai lá em escala maior, lá no seu território, né, numa localidade, nem sempre aquela malha está coincidindo com a realidade, mas aí pequenos ajustes são feitos. Mas é importante usar essa unidade do setor censitário, porque para ela a gente tem dados oficiais, dados estatísticos, inclusive do censo de 2022, né? Agora que de 24 para cá começaram a ser divulgados, ainda estão sendo divulgados. Dados de setores censitários só começaram a ser divulgados mais amplamente agora em 25, já tem 3 anos, mas são os dados oficiais mais recentes, porque além de ser um território operacional para a realização das pesquisas do IBGE, sobretudo a censitária, é para todas, porque, por exemplo, se for fazer uma amostra, o primeiro procedimento que se faz para essa amostra é sortear os setores. Em quais setores a gente vai? Uma PNAD, por exemplo, começa a sortear os municípios, depois sorteia os setores dentro dos municípios. Mas o censo percorre todos os setores. Então, ela é operacional, para dar direcionamento ao método, e ela acaba também sendo a menor área territorial de divulgação dos resultados, porque não se divulga resultado de um domicílio, né? Não precisa nem da Lei Geral de Proteção de Dados, que, aliás, é uma coisa que vocês vão ter que tomar bastante cuidado com isso, né? Se orientar, se calçar bastante, submeter os questionários, submeter os bancos de dados. Bom, mas, enfim, isso é uma tarefa que o Comitê de Ética faz,
né? A assessoria jurídica da própria universidade pode fazer, mas tem que estar hoje bem casado, porque criminalizaram bastante, né, os estudos em relação à divulgação. O uso comercial, né, de dados acabou aí, e o nosso Congresso, né, tão humano, inteligente como é, né, o nosso Congresso Nacional, né, maravilhoso, com pessoas, né, de alta capacidade intelectual, fizeram uma lei que não consegue separar bem as diversas finalidades do uso de dados. Então, sempre se ouve, né, especialmente no meio acadêmico, o rigor ético com relação ao uso dos dados. Só que hoje a lei ela faz umas exigências que são desnecessárias e descabidas, elas criam solução para problemas que não existem e que às vezes acabam inviabilizando o trabalho. Então, só esse alerta para cuidar. Mas, de qualquer forma, o setor censitário ele sempre foi a menor área de divulgação, que é para proteger dados que os censos e todas as pesquisas estatísticas, demográficas do IBGE sempre foram guardadas por estritas regras de confidencialidade e sigilo, né? A gente só faz divulgação de estatísticas coletivas. Divulgação. Diferente. Vocês vão poder usar, voltar na casa de uma pessoa, né, fazer uma filmagem, desde que assine o termo de uso de imagem, tirar uma fotografia, convidar para alguma coisa, propor participação numa ação. Isso vocês vão poder fazer com os dados. Divulgar é que é o problema, né? A divulgação só pode ser de estatísticas coletivas, sob pena, a não ser que tenha estrita autorização das pessoas a serem divulgadas. Mas aí, então, o setor é a menor área de divulgação. Qual a importância do setor censitário? Uma é a do método, que eu já falei, do método de cobertura, e a outra é que, para esses setores, vocês vão ter dados públicos oficiais que a pesquisa de vocês vai poder dialogar. Número de domicílios. É o real o número de domicílios? Não, real não é, ninguém sabe qual é o real. Além de já ter passado 3 anos, mas mesmo que fosse na semana seguinte, o certinho, exato, não é uma pesquisa de rua, domiciliar ou populacional, ela não é uma pesquisa de laboratório, né? Uma pesquisa de física, de química, não é. Ela é uma pesquisa social. Então, a gente passa a ter aquele dado como real. Se eu for lá contar hoje, talvez eu conte 17.380 pessoas. E uma outra pessoa, amanhã, hoje mesmo, conte 17.401. Vai ter uma diferença, 18 pessoas para lá, para cá, ou 18 domicílios. Isso sempre vai acontecer. Mas aí vocês vão ter com o setor censitário o diálogo com os dados, com as estatísticas do setor, que a gente assume como real. Alfabetização, sexo das pessoas, idade das pessoas, cor e raça, tamanho da população, número de domicílios, a infraestrutura, enfim, algumas informações. Não é todo o censo que tem nível de setor divulgado, mas algumas têm. Rendimento médio do responsável pelo domicílio, tipo de domicílio, número de cômodos, coisas desse tipo vocês vão ter disponíveis para aquela localidadezinha pequenininha. Aí está a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo, hoje, isso muda de pesquisa, de censo para censo, né?
vão atualizando, vão fazendo outros recortes. A cidade de São Paulo hoje tem, aqui, ó, nessas linhazinhas que estão marcadas aí, tem 27.301 setores censitários. 27.301. Aí, vamos apagar aqui a cidade de São Paulo. Olha lá as áreas que vocês querem. Ó. República. Apareceu aqui, eu vou ampliar, porque a República está dentro do... Né, nem aparece. Se eu botar a cidade de São Paulo, nem aparece. Pequenininha lá. Mas aí vou ampliar agora aqui, ó. República. 254 setores. Depois nós vamos chegar nas escolas, tá? Aí vamos ver em que setor está a escola. Barra Funda. Aqui, ó. Ai. Depois eu vou mudar para o outro programa para navegar melhor. Barra Funda, 116 setores. Parece que tem na Lapa também, né? Tem. Na Lapa, 220 setores. Tem uma escola que fica bem aqui na pontinha aqui. Qual outro? Aqui eu tenho também, ó. Santa Cecília. Aí, acabei de colocar. Boa. Santa Cecília. Tem 313 setores. Olha que vocês não vão fazer tudo, não. Vocês vão fazer em torno da escola, né? Eu estou mostrando setores porque eu vou fazer uma proposta para vocês. Dálcio, desculpa interromper, eu acho que eu não peguei essa parte. O que seriam os setores? Setor é uma malha territorial que o IBGE tem, que é utilizado por diversos órgãos de pesquisa, por diversos pesquisadores, quando vão fazer pesquisas, sejam amostrais ou sejam censitárias, partem dessa malha territorial, até porque o IBGE é o órgão, né, coordenador do Sistema Nacional de Geografia e Estatística. E, principalmente, os órgãos públicos, eles têm, de certa forma, uma subordinação a esse sistema que é coordenado pelo IBGE. Mas os setores censitários, eles atendem muito bem às pesquisas, por exemplo, acadêmicas. Certo? É uma área de cobertura operacional e de divulgação de resultados. Qual é a importância dele para a gente aqui? A importância dele é porque a gente tem resultado. É a menor unidade de divulgação de resultados que a gente tem. Então, tendo um setor censitário desse, eu estou mostrando aqui 200 e tanto ali, 300 e tantos acolá, a cidade de São Paulo tem 27 mil, não é isso. Mas a escola está dentro de um. A gente tem o número de domicílios, o número de pessoas, a idade das pessoas, o sexo, a cor e raça, o rendimento do responsável, a infraestrutura dos domicílios, o tipo de domicílio, o que ele tem, o que ele não tem. A gente tem alguns dados divulgados para o setor. Eu acho que isso é importante, vocês dialogarem no reconhecimento do território. A pesquisa de vocês, o resultado de vocês, com a contextualização do que ela foi feita. É uma contextualização com dados oficiais. Aí apareceu ali Santa Cecília. Respondi? Conseguiu pegar agora? Pegou? Sim, obrigada. Valeu. Sé. Aí, ó, a Sé, porque é vizinha, né? A Sé é vizinha ali, né? Consolação. A Sé tem 79 setores, Consolação 233. Perdizes, que é vizinho ali também, 356 setores. Bela Vista, também, vou mostrar isso aí no outro mapa. 256 setores. Bom Retiro, 92 setores. Vamos passar aqui para outra tela. Estão vendo essa aqui? Do Earth? Do Google, né? Imagem de satélite. Vista aqui, é o pedacinho lá que vocês querem, eu tenho as escolas aqui.
que o Fernando... Quarta vez que eu falo Fernando, porque eu hoje fiquei o dia inteiro pensando no... Aliás, eu estou há 3 dias no trabalho com o Fernando, e hoje eu fiquei o dia inteiro pensando nele. Desculpa, Leandro. Imagina. Eu não virei a chave ainda, porque foram 3 dias maratonando, sabe? Quando a gente fica 3 dias maratonando no trabalho, dormindo tarde, acordando cedo por causa do trabalho. Aí eu não virei a chave. Ó, tem uma escola aqui, ó, Dr. Alarico Silveira. A outra está aqui. Eu acho que está muito pequenininho para vocês verem, né? Eu tinha que aumentar isso aqui um pouco. Não, o ícone, eu aumentei o rótulo, não é o rótulo que eu quero aumentar o ícone. Agora sim. Vou marcar logo todas, aí quando eu aumentar, elas vão aparecendo. Essa aqui é a Larico Silveira. Não, 40 não, é 4 só. Essa aqui é a Pedro II. Essa aqui é a professor Filomeno, é isso? Fidelino de Figueiredo. Essa aqui é a Raul Cortez. E faltou essa aqui, Armando de Arruda Pereira, que vai aparecer agora, assim que eu ampliar aqui. Pronto. Aí as escolas, estão vendo? Estão aqui as escolas, nessa área. Aí, nessas escolas, Barra Funda. Marquei aí com esse amarelo, né? República, Barra Funda pegou a Pedro II, República pegou a Armando de Arruda Pereira, EMEI. Santa Cecília pegou a Larico, e essa aqui qual é? E a professor Fidelino, né? Aí a outra, qual que eu ia pegar? Lapa, é Lapa? É Raul Lapa, Cortez. que pegou Raul Cortez. Está bem no extremo aqui, no limite com Barra Funda, né? Mas no limite, mas dentro do território da Lapa. Olha lá, ó. Olha onde está o limite, olha onde está a escola, aqui é o limite, daqui para cá é Barra Funda. Aí, vou colocar para vocês uma coisa agora. Vamos começar pela Santa Cecília. Esses vermelhinhos aí, ó, são os setores censitários. Tem quanto? 313. Mas note, a escola está dentro de um. Aí a gente bota aqui a República. Os setores aí estão aparecendo em verde. Vocês estão conseguindo enxergar? Sim, professor, claramente. Claramente, obrigado. Aí a gente tem a Lapa. Apareceu, está em amarelo lá. 220 setores. Vamos lá. E a gente tem... Não, Bela Vista está fora. Qual é o outro? Qual é o outro que pega aqui no meio? Eu não conheço bem, tá? Tem que pedir ajuda a vocês. É a Barra Funda, não? Ah, Barra Funda, obrigado. Porque está aberto aqui em cima, tem que pegar aqui a Barra Funda. Essa lista toda eram os setores, entendeu? Se eu clicar aqui, vai para dentro de um setor desses. E Barra Funda, em azul. Então, ainda tem os vizinhos, né? Porque, por exemplo, a escola aqui está na Lapa, perto da Barra Funda, mas também está perto desse outro distrito aqui embaixo. Eu vou botar todos eles em branco. Branco são os vizinhos, tá bom? Os que
Os que têm uma escola estão em colorido. O branco são os vizinhos. Certo? Esse aqui, por exemplo, é o Perdizes. Esse aqui é a Consolação. Esse aqui é Bela Vista. Aqui, Bom Retiro. É isso. Aqui é Bom Retiro. E Sé e Bom Retiro aqui em cima. Então, branco são os vizinhos. Colorido é onde tem escola. Vocês não vão cobrir isso tudo. Imagina. Nem a prefeitura fez isso. Vai fazer. Mas aí vamos cair dentro aqui de uma escola. A proposta que eu tenho para vocês, para a gente depois também começar a falar de método, que talvez não precisa ser hoje, numa outra reunião dessas, aí quando tiver mais planejando mesmo o operacional, aí a gente fala como é que faz esses lugares sem ter duplicidade, sem ter sombreamento. E pode passar de um para o outro e não vai ter esse problema. Bom, antes da gente chegar nisso, planejamento aqui, ó. Armando Arruda Pereira é essa aqui. Entorno é muito relativo. O que é entorno? Vocês têm a ideia, né? Porque vocês conhecem a escola, conhecem a região, até onde vocês querem alcançar com esse entorno. A minha proposta técnica é que vocês definam esse entorno levando em conta os setores censitários. Olha, cada quadradinho desse aí é um setor censitário. É como se fosse um tabuleiro de xadrez. Você vai marcar as casas do xadrez que fazem parte do seu entorno. Não vai ser o distrito inteiro. Esse distrito aqui é a República. A República tem 254 setores. Não, claro que não. Quantos desses setores aqui no entorno vocês vão fazer? Quais? Marca. A mesma coisa para essa outra escola. Olha aqui, ó. Professor Fidelino de Figueiredo. Ela está nesse setor aqui, o 282. O 283 é em torno? O 110 é em torno? Aí vai marcando. O que acontece? Eu vou marcar aqui um raio. Eu vou pegar um compasso, vou traçar um círculo. Beleza. Só que aí esse círculo, lá na beirada desse círculo, ele não vai ser tão círculo. Porque esse círculo ele vai cortar um setor. Aquele setor que ele cortar, faz inteiro. Então vai ser um círculo com uma circunferência meio irregular, cheia de pontas. Que aí vocês vão contornar o setor inteiro e poder botar aquele setor todo dentro do círculo. Não cortar ele pelo meio. Para quê? Para ter o tamanho da população, o número de domicílios, a cor e raça, o sexo, a idade, pelos dados do Censo Demográfico de 2022. Professor, mas com licença, primeiramente, mas como a gente consegue esses dados do censo? Estão disponíveis no site do Censo. Perfeito, maravilha. Maravilha. Professora, eu também tenho uma dúvida. A gente teria acesso a esse software que você tem? Esse aqui, todos os dois que eu estou usando de graça. É de graça? Qual é o nome dele? Esse aqui é o Google Earth. Google Earth. Ele é igual ao Google Maps, ele funciona como o Google Maps. Ele não é um programa que eu tenha instalado. Aliás, desculpa. A gente instala um aplicativo, mas esse aqui só funciona online. Tá? É uma ferramenta, um produto Google. A gente baixa o aplicativo para usar. A diferença em relação ao Maps é esse. Porque o Maps você acessa pela web, né? Uma URL. E você entra no Maps. Esse não. Esse você baixa um aplicativo e aí você acessa o aplicativo, mas só online. Precisa estar conectado à internet. Entendi, obrigada. O outro,
que eu usei anteriormente, aí ele é mais poderoso, ele tem mais recursos, ele é um sistema de informações geográficas que são aqueles softwares de geoprocessamento. Ele é de graça também. Ele é o genérico de um software bastante usado, né, bastante usual, conhecido, que é como se fosse assim, o Microsoft dos SIGs. SIGs é Sistema de Informação Geográfica, ou em inglês é GIS, né? Geographic Information System. Ele é a Microsoft dos GIS, dos SIGs, que é o ArcGIS. Só que a licença do ArcGIS é caríssima e não dá para usar de outra forma. É muito cara a licença. Mas existe um genérico de código aberto, que tem as mesmas ferramentas, e que ele é muito legal, que tem várias comunidades que ensinam como usar. É o QGIS. Antigamente se chamava Quantum GIS, aí depois simplificaram só para QGIS. Você baixa na internet gratuitamente e o uso também é gratuito. E não depende de estar online. Você só precisa estar online, por exemplo, para botar uma imagem de satélite. Eu botei meu mapa, eu quero uma imagem de satélite de fundo. Aí você precisa estar online, mas do contrário, você faz todo o seu uso só com os arquivos que você tem no computador desconectado. Obrigada, professor. Bom, então esses dados estão disponíveis do IBGE, estão disponíveis na página. Então, veja bem, não é oportuno, pertinente que vocês utilizem na delimitação do entorno essa malha de setores? Ou estou falando alguma besteira? Vou até fechar aqui, ó. De forma alguma, professor. Acho que faz bastante sentido para a proposta, inclusive. Bom, então viramos um capítulo. Se todo mundo concorda, se alguém tem alguma... Fale agora, mas pode falar depois também. Não precisa se calar para sempre, não. Mas, Dácio, uma pergunta. A escola está em um setor geral. Sim. A gente faz esse um setor de cada escola ou a gente... Vocês vão fazer mais do que um, porque um setor é um lugar muito pequenininho. É muito pequeno? Essa é a Quer minha ver um exemplo? curiosidade. Vocês vão escolher mais de um, vocês vão escolher vários no entorno. Essa é a minha curiosidade, do tamanho do setor. Vamos pegar essa escola Pedro II. Olha o que é o setor da Pedro II. Entendeu? Vamos pegar uma outra aqui. Você consegue enxergar daí? Sim. Daí é ótimo, né? Está mais perto da escola, inclusive, do que eu. Vamos pegar essa escola aqui, que é a Raul Cortez, que eu falei que está na Lapa, né? A gente sabe que está lá, mas está bem pertinho da Barra Funda. Aqui. Esse aqui já é o setor vizinho. Esse aqui é outro setor, esse aqui é outro setor, esse aqui é outro setor. É um pedacinho, ó. Aqui é a escola, né? Agora, ó o vizinho aqui, que já não é mais do lado aqui, ó, é uma rua. Atravessou a rua, já é outro setor. Peguei. Lá em São Remo, Leandro, se não me engano, em 2010, tá? Porque quando a gente trabalhou, não tinha o censo 22. Era 2010. Se não me engano, São Remo todo eram 18 setores. 16 ou 18. Todo. Entendeu? Vou fazer São Remo. Você ia pegar 16 setores. Entendi. O que você não vai fazer é o distrito inteiro. Sim. Está longe pra caramba, inclusive. A outra extremidade está longe a beça da Raul Cortez. Mas até onde você vai, eu proponho que respeite os limites dos setores. Sim. E aí a gente joga o método de cobertura sobre isso. E vocês vão ter os dados oficiais dos setores para dialogar.
E para não ter duplicidade também, essa divisão por setor facilita isso, né? Claro, importante. O método ele é todo apoiado nessa malha. Ótimo. Pessoal, quem tiver mais perguntas, curiosidades, vai aí. Eu tenho uma dúvida. Quando você diz para levar em consideração o setor, é do tipo assim, escolhi uma escola, vou escolher, além do setor que ela está, 3 setores vizinhos. E o ideal seria que, a partir do momento que eu escolho um setor, fazer ele inteiro, ou eu posso fazer, por mais que seja um lugar pequeno, né? Ou eu faço um pedaço do setor, um pedaço do outro setor. Não fazer um pedaço, fazer ele todo. Ó, vou dar um exemplo. Essa escola aqui, Fidelino de Figueiredo. Está vendo ela marcada aqui? Vocês estão conseguindo enxergar o vermelho? A linha vermelha? Sim. Sim. A linha vermelha é o limite dos setores. Então, vamos supor que aí vocês definam que o entorno é esse aqui, ó. Vou botar um amarelo aqui. Tá bom, amarelo. Nosso entorno é esse aqui, ó. Quer ver? Acho até pouco, mas vou esticar um pouquinho essa aqui. Pronto, o entorno é esse aqui. Opa, não, 50 não, 5. Salvar, vai ser o entorno da Fidelino. Pronto. E vocês definiram que o entorno é esse, tá? Aí eu já diria o seguinte aqui, ó. Aqui, por exemplo. Ó. Aqui, ó, tá vendo que tá cortando um setor? Uhum. Vamos pegar ele todo. Então, a linha não vai ser... A gente vai pegar essa linha e vai passar por esses limites aqui. Aqui, ó, o outro que foi cortado. Ó. Aqui eu teria que fazer esse contorninho para cá, pegar essa linha aqui, ó, que essa rua é uma rua, na verdade. Né? E nessas áreas, complicado isso aí é em favela. Favela é complicado, porque não tem esse arruamento simétrico. E aí os setores cortam mesmo casa, entendeu? Cortam lugares bastante densos assim, de ocupação. Nas áreas urbanas, assim, né, com toda a regularização fundiária, os setores, quer dizer, o arruamento é simétrico, então os setores acabam respeitando as ruas. Tá? Então aí vai chegar até aqui, aí eu acabei fazendo uma linha aqui por rua, mas que está coincidindo com os setores. Aí esse aqui, eu cortei para cá. Não, vem esse setor, ele vem até aqui. Ele vem até aqui a extremidade, até essa linha branca. Então, eu não faria o entorno aqui. Eu faria o entorno, esticaria ele até chegar nessa linha branca aqui. Para poder pegar esse setor todo, porque senão eu vou ficar só com metade do setor dentro da minha área de entorno e uma parte do setor para fora. Vocês podiam não estar nem aí para setor. O foco, né, o centro é o entorno de vocês. É o território de vocês. Mas uma vez que vocês conheçam bem esse território, a proposta é só para fazer uns alinhamentozinhos, uns ajustezinhos, para aqueles setores que estão na borda do seu entorno
estão no limite do seu entorno, fiquem todos cobertos. Fique ele todo coberto. Não fique coberto pela metade. Porque se ficar coberto pela metade, qual a população aí dessa área? Olha, a população dessa área é 1.300 pessoas se fosse esse setor todo. Mas a gente pegou esse setor aqui pela metade, aquele outro também a gente pegou 1/3, aquele outro a gente só pegou um pedacinho dele. Então, aí descontando mais ou menos, aí você não tem mais cálculo, não tem mais fonte. Aí você vai chutar. Eu acho que se dá menos umas 500 pessoas, então deve ser umas 700. Pronto, aí você fica só na base do deve ser. Mas é diferente de você. Segundo o Censo Demográfico 2022 do IBGE, essa área coberta por nossa pesquisa, por nosso estudo, né, tem, ou tinha, né, em 2022, é o dado mais recente, é o dado oficial. Tantos habitantes, tantos domicílios, tantos por cento da população é negra, tantos por cento da população é jovem, essa área mais envelhecida, aí por aí vai. Porque vocês não vão, na pesquisa de vocês, certamente, fazer um censo demográfico. Vocês têm outro foco. Senão o questionário vai ficar com 60 questões, para vocês levantarem dados próprios. Esses dados, esses marcadores demográficos, alguns vocês vão levantar, outros. E mesmo até os marcadores que vocês levantarem, vocês vão querer saber, por exemplo, a idade da pessoa, claro, a cor, o gênero, claro. Mas mesmo esses, a conversa com o dado oficial é muito importante. Ela valida muito o trabalho que vocês vão fazer. Valida muito. Tá? Bom, sobre isso, eu acho que a gente conseguiu. Helena, você quer abrir e falar? Eu vi que você escreveu aqui. Fica à vontade. Está fechado o seu microfone. Boa noite, estou sem som. Agora sim. Eu achei muito importante tudo isso que o Dalcio fez. Eu sou historiadora, né, de formação, sou da USP, fiz meu doutorado lá e trabalho com populações moventes, né? Meu doutorado foi sobre os percursos dessas populações migrantes e imigrantes por história de São Paulo nos anos 50, 60 e 70, né? E uma área que me interessou muito foi a área da Lapa, porque eu trabalhei com a favela do Canindé por causa da Carolina Maria de Jesus, trabalhei com a Lapa por causa do escritor João Antônio, que depois foi para o Rio de Janeiro, mas que é um escritor paulista. E o João Antônio percorria muito todo o setor da Lapa, nos bares, as casas de sinuca, né? Ele vai retratando, e os contos dele é um andar por São Paulo, né? Por isso, quando eu vi a proposta de trabalho de vocês, eu estava percorrendo lá o Instituto de Artes e vi, eu falei, nossa, que interessante. Foi um acaso, né? Foi ontem que eu vi, e eu falei, nossa, que trabalho interessante, porque justamente eu estou trabalhando agora no Senac Lapa, Cipião, e estou pertinho do lugar ali do Mercadão, onde eu pesquisei, conversei com as pessoas para saber como eram os anos 50, né? E eu estou achando isso tudo muito interessante, quero poder acompanhar. E uma pergunta que eu faço para o Dalcio, assim, eu não sei se vocês estão pensando em mapear os passos das pessoas que vão fazer esse trabalho também, né? Se isso é feito, é comum fazer isso? Porque é interessante para nós, né, que trabalhamos com história, imaginar os percursos que o pesquisador, né, deixar de alguma forma registrado esse passear pelas ruas e como é possível mapear esse andar em busca desses dados, né? Se há esse tipo de preocupação quando se faz esse censo de registrar aquele que registra, né? Porque me parece que tem uma questão de opção, né? Eu estou escutando aí vocês e vendo, né, o Dalcio falando, né? Tem tudo assim, como eu vou fazer, porque eu vou fazer, tem algumas motivações que isso vai interessar depois a um pesquisador que foi estudar a história desse trabalho, né? Que é esse caminhar pela cidade de São Paulo, né? Porque São Paulo tem vários caminhos que podem ser seguidos
mas as pessoas seguem alguns que são da sua afetividade, do seu interesse. Então, se vocês estão pensando nisso, e se é possível isso, pensar em registrar aquele que registra. Não sei se existe esse trabalho de aquele que pensa, né? Ou aquele que anda, né? Se os passos do recenseador também ficam de alguma forma, se há um método para isso ou não. Existe, Dálcio? É importante. É uma ideia muito interessante e dá muita badalação isso aí. Assim, dá para seduzir bastante fazendo isso. Dá para contar uma história, né? Você é da história, é por isso que você pensa isso. Dá livro, legal. Dá vídeo, dá documentário. Da vida. Da vida, muito maneiro. Botar isso em prática, né, Leandro? Como que registra? Tem aplicativo hoje para isso. Celular, acho que rola, né? Marcar. O que acontece quando se faz uma pesquisa dessa censitária, para não ter aquela coisa da duplicidade do sombreamento que eu falei, é o seguinte: a gente começa, porque assim, o Leandro falou para mim que vai bater de porta em porta naquele entorno, né? Vai bater de porta em porta. Ó, tem 20 minutos para acabar, tem 3 coisas que eu ainda quero falar e uma mostrar. Deixa eu escrever aqui para não esquecer. Eu lembrei agora de fazer isso aqui. Eu quero também mostrar, falar da projeto, falar isso. Beleza. Então, para não ter o sombreamento da duplicidade, a gente vai no domicílio, né, por exemplo, para saber lá se tem alguma prática cultural, se tem algum artista ali, né, enfim, e quer ir em todos. Mas posso chegar naquela hora e não encontrar ninguém naquela hora, naquele lugar, naquela porta. Eu posso não... A pessoa pode não poder me atender na hora. A pessoa que é artista com quem eu quero falar pode não estar em casa naquela hora. É isso? Mas aquele endereço, aquele ponto, aquela unidade, ela fica registrada em algo que a gente chama de folha de coleta. Porque aí qualquer um pegando essa folha de coleta pode saber, opa, essa aqui ficou sem. Isso. Então tem que voltar lá. Mas veja só, se fosse meramente pelo endereço, se for favela, esquece, porque nem vai ter o endereço. Endereço formalizado, com número, rua, número, etc. Mas aí, não, você está numa área ali, olha, todas as áreas que a gente tem ali, está tudo endereçado. Ainda que seja só por endereço, eu pego, vejo o endereço que foi registrado, e que não foi abordado ainda. Então, eu sei que eu tenho que voltar lá naquele endereço. Agora, onde que eu vou saber aqui, pelo endereço, quantos endereços tem? Eu estou vendo uma lista aqui de 50, mas esses são todos daquele entorno? Não, eu estou 250, vamos dizer, estou vendo 250 endereços, mas esses são todos daquele entorno? Será que aquele entorno não tem 300? Será que aquele entorno tem 280? Será que não tem muito mais? Então, e se for favela, eu até tenho que ver se tem alguma favela nessa região, nessa área, alguma coisa assim mais assimétrica e tal. Ou não regularizada. Se a gente pensar, por exemplo, acho que na região ali da Sé, da República, tem muitos cortiços, né? Se não me engano. Nossa, cortiços são vários domicílios no endereço só. E na Barra Funda também. São vários no endereço só. Às vezes nem esse endereço tem direito, mas ainda que você tenha um endereço, é um monte de domicílio. Você não trata o cortiço como uma casa só. As pessoas têm sua individualidade ali dentro. Tem sua unidade dentro daquele lugar. E tudo no mesmo endereço. Então, quantos faltam?
Você só vai saber, para não ter o sombreamento, você só vai, e não ter a duplicidade, 2 vezes no mesmo lugar, por um método que é de contagem de todas as unidades existentes naquela área. Essa contagem segue um percurso rigoroso, igual o Everton, que trabalhou, eu ia contar essa história, não contei. O Everton, depois que ele conheceu esse método, ele, em São Paulo mesmo, ele foi, teve um momento de intervalo de alguma atividade que ele estava fazendo, e ele foi num shopping para conhecer o shopping. Shopping enorme, não sei qual que ele foi aí, sei lá, foi o Adorado, não sei qual foi. Aí ele chegou, caramba, eu só tenho, sei lá, 30 minutos para ficar aqui dentro, não vai dar nem para conhecer tudo nesse tempo. Aí ele lembrou, cara, eu vou usar o método do censo. É sério isso? É sério, ele já contou. O Leandro, não sei se já ouviu ele falando isso. Eu vou usar o método do censo. E aí ele foi. Ele percorreu todo o shopping, não deixou de passar na frente de nenhuma loja, de nenhuma rua. O shopping é feito de ruas e lojas, são ruas como se fossem ruas e casas. Ele não deixou passar, não deixou de passar por nenhuma. E aí ele terminou completamente o percurso do shopping. Naquele pouco tempo que ele tinha, ele conheceu o shopping todo. E aí, o que acontece? A gente fazendo esse percurso, a gente anota a existência daquela unidade por essa contagem sequencial. Certo? Pá, 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 pá. Quando chega no final, você só chega no final quando você dá de cara com a primeira. Quando você dá de cara com a primeira, opa, acabei. Agora não sobrou mais nada. Sei que não sobrou nada. Dei de cara com a primeira. Aí, não é que você tenha que... Você só pode ir para a seguinte depois que você conseguir, por exemplo, a entrevista com essa aqui. Não. A entrevista, depois você volta na que você quiser. Agendei com... Vamos supor, eu sequenciei, tem 100 unidades, eu sequenciei de 1 a 100. Eu sequenciei. Qualquer pessoa que pegar aquela folha de coleta vai saber qual é a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, até a 100. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Está tudo sequenciado. Aí, agora, conseguir a entrevista, conseguir a abordagem, é outra história. Aí, encontrei o cara dessa casa aqui na rua, ele me deu o endereço dele, tá aqui, ó, é a unidade 18. Tá lá na folha, eu vou lá, estou aqui fazendo, do outro lado da rua, vi a pessoa entrar em casa, vou aproveitar e vou lá. Isso não está mais na ordem de uma casa atrás da outra. Mas essa ordem de uma casa atrás da outra, ou de uma porta atrás da outra, está na sua folha de coleta. Está nela. Agora, e conseguindo as entrevistas, aí é batalha naval. Vai A3, B5. Aí você consegue conforme dá. Entendeu? É isso. A outra coisa que eu ia falar... Paloma, você levantou a mão e abaixou? No final eu falo, Leandro. Ah, tá bom. Tá bom? Obrigada. Outra coisa que eu ia falar é o seguinte. Quando eu falo de desdobramentos, né? Poxa, se eu fosse... Eu tinha que voltar, poderia ficar 1 hora só falando do desdobramento do Censo Maré. Feito já há 12 anos, e a gente até hoje colhe frutos dele. Até hoje. Uma coisa que é importante a gente compreender é o seguinte, principalmente em periferias, as conquistas, né, sociais e de equipamentos, de serviços, de infraestrutura, desde a água, luz, asfalto, tudo que as periferias conquistaram, muito pouco foi por graça e obra, iniciativa espontânea do poder público. Muito pouco. Normalmente, quando vem uma espontaneidade dessas, acaba saindo uma bosta de projeto que não atende ao cotidiano das comunidades.
igual, por exemplo, na Maré, que conjunto habitacional feito pela prefeitura mete um telhado colonial. Aí acaba com a laje, que é a única área de lazer que a pessoa tem. Lazer, é de lazer, é de serviço, é para estender uma roupa, é para deixar as crianças brincando, é para tudo, entendeu? É uma cultura, inclusive, dentro da favela. Aí vem um arquiteto francês, contratado pela prefeitura, e faz uma casa nesse estilo, um telhadinho. Mas poucas são as iniciativas espontâneas do poder público. Em geral, são conquistas a partir de reivindicações, de mobilização, de atuação, que hoje, né, já se chama de advocacy, inclusive, junto ao poder público. Quer dizer, eu tenho um amigo, professor, que ele diz, discorda desse termo poder público. Poder público. Poder público somos nós é que somos poder público. Chama de executivo, chama de alguma coisa assim. Mas vamos lá, vamos continuar falando poder público, eu não sei como chamar. Prefeitura, governo estadual, governo federal, etc. Né? Então, e as lideranças, os atores das comunidades, eles têm um dia a dia, né, de conhecimento, têm um saber sobre o conhecimento para fazer as mobilizações, as articulações, as reivindicações, as conversas. Eu estou falando só de poder público, mas não é só de poder público, é com a iniciativa privada também. Né? A iniciativa privada. A gente tem aí uma série de organizações, de empresas, né, com suas fundações, com seus trabalhos de responsabilidade social, corporativa, enfim, que têm dinheiro, né, e precisam aportar por obrigações legais, precisam aportar até para ter isenções fiscais e tudo mais, recursos, né? Então, as lideranças comunitárias, os atores comunitários, os coletivos, eles vão conversar também muito com o setor privado. Aliás, hoje, as 3 organizações que eu trabalho, hoje não, já faz mais de 10 anos isso, as 3 organizações que eu trabalho, raramente tem algum projeto do poder público, algum financiamento do poder público. Afinal, são grandes empresas. Hoje mesmo, eu tive tarefa aqui, que foi de um projeto financiado pela L'Oréal e tive tarefa de um projeto financiado pela Vale Mineradora. Hoje, só hoje. Então, é iniciativa privada. Na hora de conversar, de um ator comunitário, de um coletivo, de uma liderança, conversar, ele vai pedir. Primeiro, ele está pedindo exatamente o que é necessário. Segundo, ele sabe o quanto pedir. Porque é preciso fazer escolhas também, né? Como necessário, voltando ao ponto anterior, é preciso fazer escolhas. Às vezes você não tem para tudo, não vão te financiar tudo. Vão te financiar, você tem, né, aquela bala de prata, o que vão te financiar. E aí você tem que... Quando a gente faz um levantamento desses, a gente oferece informação, conhecimento. Não que o nosso seja melhor, o nosso é mais um. A gente contribui para subsidiar o diálogo desses atores com a iniciativa privada e com o poder público. Aí eu tenho um exemplo, podia dar 10, não é força de expressão não, podia dar até mais. Tenho 23 anos nessa trajetória aí nas organizações sociais. Vou dar um exemplo só, que todo mundo conhece. Fundação Roberto Marinho. Fundação Roberto Marinho tem, desde o tempo da TV, né, não tinha nem internet, já tinha aquele negócio do supletivo, né? Telecurso, 2º grau. Os mais novos nunca ouviram falar nisso. Mas aí, hoje em dia, eles continuam com esse trabalho de educação à distância. Mas é misto. Eles fazem educação, né, para jovens e adultos, por módulos,
e tem uma parte do curso que são presenciais. Eles montam turma, né, equipam espaços nos territórios e tem aulas presenciais. E outra parte do curso é acompanhada à distância por esses módulos. E aí eles têm um projeto pronto lá, modelo, e conseguimos, né, um contato, um diálogo, firmamos de fazer uma parceria que eles iam trazer esse EAD deles para jovens e adultos para a Maré. Redes da Maré é uma referência, principalmente no campo da educação. Em todos os lugares em que eles tinham implantado esse projeto, eles só abriam, no máximo, 3 turmas. A depender da extensão, da área, da população do lugar, 3 turmas. No máximo. Quando eles chegaram na Maré, nós mostramos os dados que a gente tinha do Censo Maré. Nos dados do Censo Maré, a gente não tinha só a população, a idade da população. A gente tinha a escolaridade da população. E a gente tinha um outro interesse que a gente fez numa pesquisa complementar. Quando eu digo, tem vários desdobramentos, inclusive de fazer outras pesquisas, por amostra. Porque a partir que você tem uma base de universo, você faz amostras confiáveis. E a gente tinha uma outra pesquisa de amostral em que a gente tinha dados sobre o desejo das pessoas voltarem a estudar. Primeiro, não adianta eu só saber que tem tantas pessoas que não completaram seus estudos. Eu tenho que saber, tanto jovens e adultos, eu tenho que saber em que série eles pararam. Agora, depois disso, quantos pararam em que série? Quantos só tem a primeira série? Quantos só tem o segundo ano? Quantos só tem o terceiro? Quantos só tem o quarto? Agora, outra coisa que eu preciso saber, quantos querem realmente continuar a estudar? Quantos querem retornar? Quantos querem concluir? Porque eu tenho 1.500. Abre lá, então, 5 turmas. Vai ter 1.500 pessoas? Vai ter 1.000? Todo mundo vai... Não. Eu tenho 1.500. Quantas vão voltar? Acho que se voltarem 50 já é um sucesso. Não é? Talvez. Então, eles só abriam no máximo 3 turmas. Nós mostramos os dados e essa pesquisa que tinha a intenção, né? A quantidade de pessoas que tinham o desejo de voltar a estudar e em que série elas precisavam retornar. Diante desses dados, eles concordaram com a nossa reivindicação de abrir mais turmas e disponibilizaram 9 turmas para a gente. Em 3 lugares diferentes da Maré. Esse é um dos exemplos. Nós já subsidiamos liderança comunitária, dirigente de associação de moradores, a Maré tem 16 associações, a conseguir projeto odontológico para crianças, gratuito, serviço odontológico para criança, a partir dos dados que a gente tinha. O dirigente, o líder comunitário estava em diálogo com uma organização que podia fazer esse financiamento, mas eles queriam saber números, demanda. A gente tinha dados de saúde. Na Maré a gente monitora tudo que a gente pode, a gente vai tentando monitorar. A gente tinha dados de saúde e a gente conseguiu fornecer para esse líder comunitário. Então a gente qualifica. Lembra que eu falei antes? A maior parte das conquistas, elas são da mobilização e da reivindicação dos próprios moradores, representados por suas lideranças muitas vezes. Mas, quando a gente faz um trabalho desse, a gente qualifica essa reivindicação. A gente subsidia essa reivindicação para que ela seja mais efetiva, né? Para que ela seja mais produtiva, né? No que vai pedir e no que vai conseguir. Porque muitas vezes, como o recurso é pequeno,
o pedido tem que ser a bala de prata. É isso. Então, fazer um trabalho desses tem esse tipo de mobilização. E para concluir a minha parte, depois eu fico com tempo, porque falta um minuto, eu vou voltar a compartilhar aqui uma coisa, para fazer uma coisa que eu podia ter feito na hora, mas não fiz. Esqueci de fazer. Mas faço agora. Ó, vou fazer aqui, ó. Isso aqui quem é? Esse aqui qual é? Esse é Santa Cecília, né? Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Eu vou apagar primeiro esse entorno aqui que eu fiz, que não tem nada a ver com o que eu quero mostrar agora. Cadê o entorno? Aonde foi parar ele? Ah, isso eu acho por aqui. Pronto, tirei. O que eu estava falando para vocês era isso aqui, ó. Essa é a escola. O que é o entorno? Ah, esse é o entorno. Espera aí. Esse é o entorno também. Espera aí. Cancelar. Espera aí, desculpa. Aproximar, porque eu não estou conseguindo fazer, porque ele aproximar. Esse aqui é entorno, com certeza. Não, eu tenho. Ah, desculpa, eu não estou indo porque eu tenho que apagar isso aqui. Essa camada está por cima. Isso aqui são camadas, né? Tinha outra camada por cima. Agora sim que eu vou conseguir. Eu estava em outra camada. Isso aqui também é um entorno. Ah, é mais do que isso. Isso aqui também é entorno. Então, vamos lá. Ah, isso aqui também é, ó. Esse pedaço aqui também. Só vou fazer mais dois. Espera aí. Só um exemplo aqui. Fazer mais esses dois aqui. Ah, e esse pedacinho, né, para completar. Isso é só um exemplo. O entorno vocês vão definir com o conhecimento que vocês têm no território. Ah, meu entorno vai ser esse aqui. Eu peguei quantos setores aqui? Uns 5? 6? É pouco, inclusive, tá? É pouco, pouca casa. Eu acho que vocês vão, por exemplo, aqui, pelo que eu estou vendo aqui em volta, vocês pegariam até uns 20 setores de entorno. Mas não sou eu que vou escolher entorno, né? Vocês com conhecimento é até onde vocês querem alcançar. Tá aí, ó. Pegando isso aqui, vocês estão pegando setores censitários completos. Para esses setores, vocês vão ter aqueles dados que eu falei, que eu mencionei, do IBGE. Já de antemão, já fica sabendo quanto que o IBGE contou de domicílio, de população, de idade, de tudo. Tá? Vocês viram essa imagem? Eu nem perguntei, eu sempre pergunto se estão vendo direito. Conseguiram ver a imagem ou... Estamos vendo. Ah, então tá bom. Entendeu? É ir marcando, ó, esse, eu quero isso tudo. Aí pronto, a gente vê o número desse setor, pega o dado. Pega a informação. E quando for, e pega os mapas. Quando for, que tem mapa também. Quando for a campo, vai para fazer a cobertura desse setor. Com o método, que é outro assunto. O método fica para uma próxima vez. Muito bom. Paloma, você tinha uma colocação, uma pergunta? Eu só ia falar sobre o comentário da Helena, do trajeto de quem pesquisa, né, do entorno de quem pesquisa, e
eu fiquei refletindo sobre, por exemplo, eu não sou daqui do centro de São Paulo, eu sou da Zona Leste e é totalmente diferente o meu entorno, assim. Então, seria interessante o grupo pensar também sobre de onde vem quem vai pesquisar, entende? Era só um comentário a respeito da fala da Helena. É uma periferia? Isso. Uhum, é o que eu falei algumas vezes, né? Citei que tem diferenças, né? Mas o método a gente consegue reproduzir, mas o conhecimento do território é muito importante. Enfim, é o trabalho que eu faço. Eu faço essas pesquisas, os censos, habitualmente em periferias. Eu venho da Maré, né? Lá que eu trabalho. Isso aí. Paloma, super obrigado pela sua colaboração, que somou a de Helena. E certamente a gente vai ter muitas ideias no grupo mesmo. Esse encontro hoje com o Dálcio, certamente está todo mundo com muitas ideias e possibilidades, porque é exatamente essa proposta que a gente tinha, da gente se basear em algo que realmente fortaleça e valide essa investigação, essa pesquisa. Então, como o Dálcio colocou, hoje era para a gente ter essa dimensão, né? Para a gente depois, posteriormente, falar de método e aí organizar mesmo, porque é um trabalho que vai ser feito a médio e longo prazo mesmo. Não é algo que vai ser feito às pressas, rapidamente, de um fazer por fazer. Como a professora Rejane colocou aqui no chat, ela precisou sair, é dessa ideia que ela mesma falou que tinha esse desejo já, né? E a professora Rejane se aposentou, inclusive eu que entrei na vaga dela no último concurso. Então é algo para a gente pensar, porque a extensão é sempre desse lugar, e é dessa mobilização, né, que é essa relação entre a universidade e o território. E a gente, na licenciatura, prioriza esse contato com as escolas públicas. Então, é só por essa razão que a gente vai iniciar esse mapeamento no entorno das escolas, porque é exatamente o pensar o processo de ensino e aprendizagem de arte com a escola pública no território onde o Instituto de Arte está localizado. E aí é fundamental, e no dia... Daqui 2 semanas, Helena, eu te convido para você estar com a gente também, além de todo esse grupo, a gente vai receber um grupo que trabalha com deriva, né? E daí, numa perspectiva artística mesmo. E eles falam exatamente de como eles registram as derivas que eles e elas fazem pela cidade de São Paulo. Então, vão compartilhar um pouco de como foram desenvolvendo esse método de registro das próprias derivas. Então, nesse momento, a gente está se alimentando de diferentes referências técnicas, poéticas e artísticas para a gente realmente tomar decisões. E, como eu falei, a gente adiou ali para agosto, porque tem uma necessidade mesmo, inclusive desse projeto crescer mesmo, assim, ouvindo o Dálcio hoje, eu vejo que tem uma possibilidade da gente pensar numa ampliação do projeto mesmo, né, para os próximos anos. Eu acho que o que a gente está fazendo agora, tenho certeza, é uma primeira semente da gente, primeiro, dessa universidade que está na rua, que está no seu entorno, e que quer, de fato, contribuir com pesquisas, com investigação, mas, sobretudo, com estar junto, né? Pensando junto como podem ser feitas mudanças e transformações nessa realidade.
E para isso a gente precisa de dados concretos, precisa de rigor nessa pesquisa, e precisa sim estar apoiado em toda uma esfera que é científica. Tá? Então essas conversas com diferentes profissionais de diferentes campos são exatamente para fortalecer esse embasamento. Mas vi aqui uma possibilidade da gente pensar na ampliação mesmo do projeto, já pensando mais setores, pensando mais escolas. Muitas ideias vieram, e também é importante a gente se encontrar, para a gente também trocar todas as ideias que vieram hoje, e as possibilidades, como essa que Helena traz, que Paloma também adiciona, que é a gente mapear os passos de quem mapeia. Né? Para a gente é incrível, tá? É muito, muito necessário. A gente atua nessa perspectiva de cuidar de quem cuida, de mapear quem mapeia, de ensinar quem ensina, de aprender com quem aprende. Tá? Mais alguma pergunta, curiosidade para a gente concluir, gente? Aqui no chat, acho que tem uma questão técnica, Dalcio, daí não sei se você já vivenciou isso em outros projetos. Ju escreveu: gente, estou até conseguindo fazer uns setores censitários aparecerem no Google Earth. Só que toda vez que tento carregar São Paulo, trava. Talvez o meu computador não aguente. Pode ser, porque é pesado, né? O arquivo acaba sendo pesado. Você, Ju, se você pegou no IBGE, você pegou uma pasta zipada, né? Em shapefile, que é para levar para um GIS, para o QGIS, por exemplo. O Google Earth, ele só vai aproveitar um arquivo dessa pasta, que é o arquivo com terminação SHP. Mas os outros têm que estar juntos. Só que ele não faz a leitura da pasta zipada. Tem que descompactar, deixar os arquivos, são 5, 4, às vezes 5, aí deixar eles num local, numa pasta, num diretório, lugar qualquer, na área de trabalho. Ele localiza que estão todas ali e abre a SHP. Isso pode ser um motivo. Você está botando uma pasta compactada, pode ser um motivo de travar. Senão, o outro realmente é porque é muito pesado. E aí eu acho que não é o caso do computador, pode ser até da internet. Tá? Porque o Google Earth ele só roda conectado à internet. Se cair a internet, ele para, ele trava. Se tiver uma internet instável ou com pouca velocidade, também vai dar esse problema. Obrigado. E Helena escreveu que agradece muito a oportunidade de conhecer o trabalho. A gente que agradece a sua presença e participação, Helena. Fica o convite para continuar conosco nos próximos encontros. E ela te agradece pela aula, Dalcio. Paloma, não sei se você viu, Helena também escreveu para você, que achou muito interessante a sua ideia, e colocou ótimas ideias a partir do que eu compartilhei, e que ela gosta muito de estar aqui hoje, que aprendeu muito com o Dalcio. E Paloma escreveu por acrescentar essas ideias. E eu agradeço a todos vocês pela presença, pela participação, e agradeço imensamente a você, Dalcio, por esse incrível encontro que tanto nos inspirou, e a gente aprendeu demais, e a gente sai daqui bastante ampliado, alargado, e a gente vai continuar essas conversas, e pensando inclusive na ampliação do projeto. Vitória também agradece pelo aprendizado, e eu acho que, Vi, você consegue fazer uma foto para registrar o encontro? Quem puder abrir as câmeras. Consigo. Obrigado, querido. Daí a gente... Deixa eu só colocar na outra configuração. Espera aí. E a gente termina com a nossa foto. Daí, Vi, você que comanda aí.
Tá bom, gente, eu vou contar até 3 eu tiro então, tá? Então, sorriam, fiquem bonitos. 1, 2, 3 e... Foi. Ai, Vitória, que bom que você fez isso. Foto que eu saio que parece que é para ir para maço de cigarro. Obrigado. Olha, Vi. eu que tenho que agradecer imensamente também pela honra, do convite, sabe? Ser prestigiado, assim, muito bom. Que o trabalho do Censo, como eu falei, é de escuta. Estou me sentindo assim um dos primeiros escutados. Então, isso é um privilégio, uma honra. Muito obrigado e estou aí à disposição quando vocês quiserem me escutar de novo. Valeu. Sandra, você tá mutado. Obrigado, gente. Iva também escreveu aqui. Obrigado por toda a partilha, professor. Paulo escreveu, valeu muito, Dálcio. E agradeço, boa noite, Paloma, Helena, Ju, Léo, Bárbara, Iago, Tasso, Paulo, João, Thalita. Querida, e o bebê recém-nascido? Você aqui, cadê? Ele tá aqui também. Ah, gente, que lindeza! Estamos aqui, entre balanços e... Já fez um mês? Fez dia 31. Ah, viva, que bom. Parabéns pelo um mês. Obrigada. Obrigado. Davi, obrigado. E Suzana, obrigado. Eu vou enviar o convite da próxima, que vai acontecer daqui 2 semanas, tá bom, gente? E até lá vamos trocando ideias. Quem estiver caminhando no entorno das escolas também vai mandando notícias, mas a gente vai se reunir para pensar muita coisa junto. Tchau, tchau, até. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, boa noite. Boa noite. Deixa eu parar a gravação.